Olá, eu sou Cíntia Dias e nós estamos mais um programa, 50 minutos, eu e você, e mais convidados maravilhosos para falar sobre tudo que a gente quer, tudo que a gente tem vontade, assuntos que a gente quer discutir, com quem a gente quer discutir. E você, me conta aí, qual é o assunto do programa que você está afim de falar, que você acha que a gente tem que trazer, as pessoas que a gente tem que trazer, o assunto, qual é o tema que você quer discutir? Então, a gente ouve. Você pediu e nós trouxemos dois convidados maravilhosos para falar sobre comunicação. No tempo, né, que a gente está falando sobre essas inteligências artificiais, no tempo onde vai falar, chegando ano eleitoral, e como é que a gente vai discutir a política e a comunicação, nesses tempos, nessa conjuntura, a gente trouxe para conversar nada mais, nada menos, lá de Brasília, diretamente do Planalto, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Ah, maravilhosa. E Leandro, obrigada, Leandro, por você ter aceitado também o convite. Obrigado pelo convite, Cíntia. Sempre um prazer falar com você sobre comunicação e também sobre política. Eu já sou íntima da Carol, por isso que falei Carol, mas é Ana Carolina. Ana Carolina Carvalho é jornalista, mestre em inovação em comunicação e economia criativa e especialista em comunicação e marketing. É gestora de imagem e reputação e especialista em planejamento estratégico de comunicação e sócia da Times Comunicação. Eu tinha visto um folhetinho da Times aqui. Ah, já tá lá. Obrigada, viu, Carol? Obrigada, Cíntia. É um prazer. Vamos aproveitar esses temas, os quais eu sou especialista também, para trazer o máximo que a gente puder de informação. E aqui em Goiânia você fez outras atuações também, nas mulheres da política, outras dinâmicas, você está sempre envolvida. Sim, no Brasil também, aqui em Goiânia e em outros lugares do Brasil. Brasília, já fiz em Minas, São Paulo, onde convidar, a gente vai. Tá vendo, gente? Se você tá a fim de ser candidata ou candidato, cola nesse programa, porque a Ana Carolina vai ensinar tudo pra gente. Posso continuar chamando de Carol, né, Ana? Pode do jeito que quiser. E o Leandro, que é Leandro Coutinho, é CEO da Times Comunicação, é jornalista, é especialista em marketing de reputação e tem 2 MBAs, que isso, hein? Em comunicação empresarial e marketing político. Pela USP, foi chefe de comunicação do Ministério Público de Goiás e da OAB e chefe de reportagem da TV Anguera. E currículo? Como assim, Leandro? Você tem 30 anos, como é que você passou por tudo isso? Olha a barba branca, assim. Não, isso aí você pintou, Leandro. É certeza que você está pintado. Olha, Tingido. É muito bom contar histórias. E a gente conta histórias em diferentes frentes de trabalho. Seja no marketing político, seja nas redações de TV e de jornal, ou seja aqui, batendo papo com você e com a sua audiência. Como é que vocês chegaram? Se encontraram e falaram, gente, a gente precisa estar organizar. Como é que foi a proposta de pensar a Times? Como é que vocês se encontraram? Como é que foi a proposta de pensar a Times? Conta pra gente. Vou deixar o Leandro responder, porque a Times existe antes de Carol entrar no circuito, né? Pode falar. É muito bom falar disso, porque nós, há poucos dias, estávamos fazendo essa reflexão. A Times Comunicação surgiu há 8 anos e meio por uma necessidade de nós trazermos para diferentes grupos, diferentes entes, uma visão de comunicação. Naquela altura, 8 anos e meio, a gente ainda não tinha nome, que a gente fazia intuitivamente. A comunicação é extremamente dinâmica e a gente vai construindo enquanto ela acontece e ela se renova. Não se pensava naquela época em fazer um podcast, por exemplo, nesse formato. Então juntamos, por exemplo, a experiência que eu tive na OAB, de contribuir com a atuação política partidária, explicar essa atuação para a sociedade e para a imprensa, e também, obviamente, naquela época já começavam a ganhar relevância. Lembre-se de que já tínhamos passado, por exemplo, por uma eleição de Barack Obama, e as redes sociais começavam a ter uma importância que a gente não imaginava que chegaria a esses patamares de hoje, mas já entrava no cenário de uma maneira muito importante. E a gente passa o tempo todo fazendo comunicação, estudando comunicação e dialogando com as pessoas, como você, Cíntia, sobre como fazer para as pessoas falarem a mesma língua. Como todo mundo dar as mãos e ir para um caminho, num propósito. E aí, há 2 anos, nós percebemos que precisávamos, para o marketing político, para a produção de conteúdo digital,
de uma parceria com uma grande especialista, que é a Carol. E aí ela entra como sócia. Olha esse Carol, que responsabilidade, hein, mulher? Eu fiquei pensando enquanto ele falava. Foi isso, eu fui enganada, né? Não, mas assim, tem 2 anos que eu tô na Times, mas quando alguém me pergunta assim, há quanto tempo você trabalha com política? Eu acho que é desde sempre, porque meu pai era publicitário, meu pai sempre trabalhou com política, com campanha, mandato, e eu sempre acompanhei ele desde criança, e quando já tinha idade para começar a trabalhar, eu já era colocada para atuar com ele. Então, assim, de formada eu tenho 22 anos, mas muito anterior a isso, eu já trabalhava com meu pai, eu sempre trabalhei com ele. Então, a política sempre me acompanhou, sempre estive nesse meio, né? E depois que eu fui para Brasília, tem 10 anos que eu estou em Brasília, aí eu fui para um centro do poder, né? Eu estive mais dentro do Congresso Nacional, vivendo o hard do dia a dia da política, dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal também, que é um outro formato, né? Porque a Câmara Distrital, ela é um misto de Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa. Então, ela tem uma atuação um pouco diferente de todas as outras assembleias e câmaras do Brasil. Então, eu tive essas experiências lá em campanhas maiores também. Depois que eu entrei lá, peguei grandes campanhas. E por isso estamos hoje aqui, nesse momento, até falando de campanha, porque a gente trouxe uma expertise ao longo dos anos, que a gente pode detalhar mais ao longo do podcast. E se, olha, né, a gente ouve muito isso, né, tanto na universidade, no centro de conhecimento, mas como fora também. A informação é a alma do poder, né? Quem tem informação tem o poder. Vocês são jornalistas, né? Trabalham com a expertise da informação e chegam nesse espaço político para poder fazer essa discussão de como que se organiza uma campanha, qual é a melhor comunicação, qual é o caminho para se seguir, né? Como é que é essa responsabilidade de ter aí campanhas, de estar organizando a campanha dentro de algum lugar, de um espaço que é o centro do poder, que é a informação? Quer falar ou eu falo? Na faculdade, lemos textos e obras de um autor que era um sociólogo espanhol, que ali no início dos anos 2000 era uma referência porque ele defendia uma percepção do mundo, desde a década de 80, de que nós já entrávamos na década de 80 na era da informação. O nome dele é Manuel Castells. E a gente, tateando ali no início dos anos 2000, com esse multiverso que nós vivemos hoje, mas a gente já começava a perceber que tinha alguma coisa ali. Lembre-se, por exemplo, do Second Life, falecido Second Life, que existiu mais de uma década atrás, tentava emular uma existência paralela de cada um de nós. Nós já percebemos que 20 anos, pouco mais de 20 anos atrás, alguém falava isso, de que nós viveríamos a era da informação. E aí você está falando de responsabilidade de uma campanha política. Essa responsabilidade já é imensa quando nós adotamos a perspectiva de vivermos a era da informação, só que ela ganha uma gravidade quando a gente se depara com a era da desinformação. Caramba! Como fazer para, primeiro, não é o caso de Cíntia Dias, mas um candidato nos procura e ele quer trabalhar pelo caminho da desinformação. A gente não prontamente fecha as portas para esse candidato ou para essa candidata, porque ali a gente tem, na verdade, uma oportunidade de ouro, de mudar a cabeça dele e de convencê-lo de que dá para fazer por outros caminhos. Então esse é um ponto. Segundo ponto, quando nós temos um candidato da importância da Cíntia Dias, da responsabilidade, da consciência política, como fazer ela ir para esse palco imenso de uma campanha eleitoral, enfrentando essa comunicação de baixíssimo nível, e depois a gente pode até contar uma história, talvez, da sua própria campanha governadora, em que
os meios da violência digital chegam ao presencial, ao real, ao mundo tangível. Como? Como fazer para prevalecer o debate de valor, de valor no sentido de que ele de relevância, o que realmente importa para mudar a vida das pessoas. Porque, veja bem, ficar tendo que desmentir de que não existe extraterrestre tomando a Amazônia, que é o que muitas vezes se fazem. Eu estou tentando lembrar aqui um nome de criaram uma teoria no meio do ano passado de que existia um ouro na Amazônia, que os povos não sei do que, de não sei... Hã? Ratanabá. Imagina, criaram isso. Ratanabá, olha só, que bom. Depois da terraplanície, meu querido. Qualquer coisa, né? Gente, Pode ser criada, porque... Mas assim, complementando isso que o Leandro tá falando, ele tá falando da desinformação, do desafio que a gente tem, né, como jornalistas, trabalhar com comunicação política em tempos de desinformação. Por outro lado, estar informado também é uma exigência muito grande para a gente fazer a leitura de cenário adequada. Porque, além do cenário político como todo, já muda muito rápido, né? Política é como nuvem, você olha, tá de um jeito, você olha de novo, tá de outro jeito. Para além disso, a gente tem a informação em tempo real. Então, exige de nós um monitoramento constante, a gente, né, não se perder em nenhum momento, porque rapidamente as coisas mudam, e estar antenado com isso e repassar ao nosso cliente. Então, a gente tem por obrigação também repassar a informação adequada, com a leitura de cenário adequada, para tomar determinadas decisões. Então, a gente lida aí com 2 cenários na era da informação, que é o de estar altamente informado, antenado, o tempo todo ligado, e nisso o celular é uma ajuda, é uma ferramenta, né, muito útil, e a desinformação, que essa é muito desafiadora de combater, mas que a gente também busca estratégias e meios de não apenas combater, mas de evitar que ocorra. E agora com essas inteligências artificiais, gente... A gente viu agora na Argentina, né, o novo presidente eleito da Argentina, que usou do artifício da inteligência artificial para fazer campanha contra né, o candidato derrotado. Vocês acham que isso vai acontecer muito durante essas campanhas agora? Como é que vocês estão se preparando? Porque, assim, como eu já trabalhei com a Time, eu sei da responsabilidade, do carinho que vocês têm de trazer o trabalho, de trazer o concreto para poder discutir em cima da materialidade, né? Da desinformação não tem materialidade. Né? Como é que vocês estão pensando? Como é que vocês estão pensando sobre isso, assim? Como é que vocês veem as próximas campanhas? Qual é o desafio da comunicação de uma forma geral, né, com essas inteligências artificiais, com as fake news, porque a gente ainda não conseguiu colocar uma regra aí né, no mundo digital. A inteligência artificial tem 2 vieses, né? Porque é uma pergunta que a gente escuta sempre, Leandro e eu. 2 vieses. É assim, quanto a gente vai conseguir usar, quais todos os recursos, ferramentas, nossa, vai ser bom demais. E, claro, a desinformação, a fake news, a simulação, as mentiras. Cíntia, a gente tem pesquisado muito dentro da Times, testando ferramentas, nossa equipe. Hoje, eu vou falar por mim, vou deixar o Leandro falar também, mas assim, hoje eu expresso uma preocupação, porque com certeza vai ser muito usado nas eleições municipais, e eu penso que as eleições municipais serão um laboratório para 2026, o próprio TSE, que vai perceber o quanto isso vai reverberar, o impacto disso, porque a gente tem uma percepção, mas nós não sabemos, na realidade, como isso vai reverberar. Existem muitas discussões em cima disso, nós não temos legislação, e mesmo a PL da fake news, ela não contempla, então não é ela que vai resolver esse problema. Um dos debates que eu mais gosto, mas que eu acho que é o menos viável, vai ficar assim, quase utópico, que todas as empresas, e aí teria que ser a nível mundo, essa decisão mundial,
todas as empresas de aplicativos e ferramentas de inteligência artificial, qualquer arquivo gerado por elas tem que ter um selo, uma marca d'água, algo que ateste que aquilo é um produto de uma inteligência artificial. Então, eu acho que isso é muito tópico. As empresas, a OpenAI, por exemplo, a criadora do ChatGPT, não tem nenhum interesse em fazer isso. Então, é utópico, mas seria uma via, sabe? É utópico, mas a gente pode lutar para que Podemos. seja implementado. Podemos, assim, eu gostaria muito que isso acontecesse. Agora, eu só queria destacar mais uma coisa, que é assim, um produto, você hoje, eu vou falar por hoje porque a tecnologia muda muito rápido, você vai fazer um vídeo seu. Então, nós temos muitos vídeos da Cíntia Dias no YouTube, pela internet, então pega esses vídeos, coloca lá para a ferramenta aprender quem é a Cíntia, você, seu rosto, seu cabelo, seus trejeitos e tal, e a sua voz. Hoje, colocar um vídeo longo, ele não cola. Porque a voz ainda sai robótica. Eu falo hoje porque amanhã pode estar diferente, tá? A voz sai robótica. Os gestos, se você prestar bem atenção, eles não são tão naturais. O problema não tá aí. O problema está em pegar um vídeo real seu e mudar 1, 2 palavras para mudar todo o contexto de uma frase. É isso que vai pegar nas eleições de 2024. Não é uma simulação completa te colocando num lugar que você nunca esteve, falando coisas que você nunca falou, 1 minuto, 30 segundos, que seja. Mas 5 segundos engana. Um áudio de WhatsApp curtinho engana. Entende? Esse vai ser o principal desafio. E como é que vocês pensam, né? Qual é a dica dos profissionais para isso? Para quem vai... Pergunta de ouro, hein? Vai sair... Todo mundo quer saber. Vai sair essa dica hoje, que a gente quer saber. Ô Cíntia, nós podemos usar alguns exemplos da sua própria campanha governadora em 2022. Nós temos que trazer elementos que têm uma densidade muito relevante e calcado, obviamente, em informações muito sólidas. O exemplo que a gente pode dar da sua participação em debates. Um dos candidatos se cansou de ir para o confronto com você e desistiu. Porque numa primeira ele foi questionado, perdeu as estribeiras. No segundo debate, a equipe dele te ameaçou verbalmente e toda a sua equipe. No terceiro debate, ele jogou a toalha. Ele falou, não adianta, eu não vou para cima da Cíntia mais. Um outro candidato, nós preparamos uma verdadeira gincana para ele cair na real. Primeiro a gente perguntou por que ele não gostava de colocar mulheres no secretariado dele. Ele disse que não é assim. A mulher dele estava lá. Ele é parente do Miji. Abafa o caso. No segundo, ele veio um pouquinho mais preparado. Ele fez alguma reflexão dizendo que sim, que não era assim. Ele tinha mulher assim, inclusive mencionou a esposa dele participando, enfim. Quando foi o terceiro debate, nós desmentimos ele e mostramos para ele uma coisa que ele não se lembrava e que postamos na sua rede social desmentido, de que no dia da posse daquele mandato que a gente fazia referência, só tinha uma mulher no secretariado inteiro. Ele próprio, e aí é uma informação de bastidor, viu, Carol? Ele próprio veio para nós depois e de uma maneira até educada, ele falou assim, olha, eu não sabia, eu não me lembrava disso. Ele foi até bacana, assim, no final, assim. De fato, ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido, falou assim, onde é que você conseguiu essa informação? Nem eu lembrava, nem informação minha, nem eu sei. Tá no site oficial da sua posse. Então, essa é uma maneira da gente levar para o confronto o mundo real. A gente enfrenta a desinformação e essa fantasia das ferramentas de inteligência artificial com a realidade. Me viralizou, também na eleição passada, uma sequência de debates entre o Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite. Em que o Eduardo Leite falava assim, Onyx, a minha pergunta é muito simples, não vou nem usar meu tempo todo. O que você vai fazer em relação ao regime de recuperação fiscal do estado do Rio Grande do Sul? O Onyx não conseguiu responder. Aí ele volta. Por favor, responda. Ali ele mostrou, ele escancarou uma realidade de que o candidato dele
não sabia, o opositor, o oponente dele não sabia nem o que estava acontecendo no centro do poder do seu estado. Ele era completamente despreparado. Nós temos que nos armar até os dentes de informações de qualidade e nos amparar nas ferramentas que a imprensa profissional inteira, e o TSE e que as próprias Big Techs estão tendo que desenvolver de checagem, as ferramentas de checagem, de desmentir as informações falsas. Enfim, nós temos que levar isso ao limite extremo. Você enfrenta a fantasia absurda com a realidade nua e crua. Você trouxe uma coisa muito interessante, viu, Leandro? Que eu acho que a gente vai ser também um desafio, a gente precisa discutir, porque quem vai fazer, né? Quando eu entro com a cara na política mesmo, né? Eu tinha noção do tamanho do problema que a gente ia enfrentar, mas eu não tinha o problema em si, né? E eu acho que é isso, assim, quando as pessoas querem fazer política, querem estar na política, querem discutir a política, principalmente as mulheres, a gente tem 2 caminhos colocados como verdade. Um caminho que a rede social não precisa de nenhuma ferramenta profissional, que você vai embora, só você saber mexer no celular e pronto, e outro caminho que é um caminho que tem colocado, pelo menos garantido, 90% dos eleitos, né, e das eleitas, que é o caminho profissional do marketing político. Por que o marketing político ainda consegue? A Ana Paula já trouxe, né, que é isso, Desculpa, Ana Carolina. Eu tenho que chamar de Carol, Isso, que eu tenho... Carol. A Carol traz, né, pra gente, eficiência, monitoramento o tempo todo, vigilância. Para quem vai fazer uma campanha política? Quem vai começar agora? Ou quem já experimentou e viu que não dá certo se a gente não tem profissionais acompanhando, contribuindo? Qual que é a proposta? O que a Times tem para pensar enquanto profissionais da comunicação, do marketing, do jornalismo, da expertise mesmo da comunicação? Cíntia, assim, aventureiros tem demais. Pessoas sem dinheiro tem demais, a gente sabe disso, assim. A política, ela, por mais que se altere a legislação eleitoral, ela não favorece aqueles de primeira vez, aqueles com boa estrutura, né? Mas, de fato, faça você mesmo só dar conta se você tiver alguma mentoria, no mínimo, te ajudando. Em 2020, nós fizemos a campanha de uma vereadora, eu vou contar o caso dela, porque eu adoro a história dela e ela já me liberou para falar o nome dela e tal. O nome dela é Giza, ela é da cidade de Perdões, em Minas Gerais. Uma cidade pequenininha de 20 mil habitantes. A Giza recebeu o convite do partido para ser candidata, professora, mas ela nunca tinha mexido com política. E ela me contou na época que estava muito claro que tinham convidado ela porque precisava de cota, né? Aí ela conversou em casa, conversou com o marido e tal, falou, eu vou, mas se eu for, é para ganhar. Valeu. Só que na cidade dela não se elegia mulheres. Minas Gerais, interior, uma cidade conservadora, predominantemente católica. A Giza, na época, nós vendemos alguns produtos digitais. Em plena pandemia, não tinha como sair de casa. Todo mundo, mesmo quem não era adepto da campanha digital, teve que se aderir, porque era a única forma de fazer campanha. Então, nós lançamos alguns produtos, calendário editorial de campanha, curso de comunicação de campanha, né, para o pequeno candidato fazer ele mesmo. E ela comprou esses produtos. Todas as lives que nós fazíamos, a Giza estava lá. Todas. Conversava comigo no Instagram, todos os dias tirando dúvida. Comprou todos os produtos, seguiu passo a passo. É a única mulher na Câmara de Vereadores de Perdões e foi a mais votada da cidade e é cotada para ser prefeita. Essa mulher cola nela, que é sucesso, minha gente. Ela é fenomenal, eu sou muito fã da Giza. Beijo, Giza, vou te mandar esse trecho, que eu adoro ela. Ela tem problema, até hoje ela me liga. Muitas vezes eu tô em casa, ela me liga e fala, Carol, me ajuda que eu tô com problema. Tô enfrentando crise. Ela enfrenta muita crise, porque é a única mulher, gente, numa Câmara cheia de homem, sem dinheiro, sem estrutura, sem nada. Então,
Se não tem dinheiro, nós temos soluções mesmo para quem é pequeno, quem é de primeira vez ou quem não tem estrutura, que são os produtos digitais que a gente lança e que nesse momento a gente lança, tá com um no ar que chama 300 de Esparta. Eu vou deixar o Leandro apresentar. Cíntia, é um desafio permanente. Não é todo mundo que é como você, que Nossa, gente. já começa a pensar, termina uma campanha e já pensa em outra, e não é só para si, é para o partido, né? Para o seu time. E até políticos com alguma experiência, durante a nossa carreira, eu fiz minha primeira campanha em 2004. E eles nos perguntam assim, o que eu vou fazer hoje? Vamos pensar em alguma coisa para fazer essa semana? Sabe assim, aquele improviso exacerbado, e aí às vezes ele perde a eleição, não sabe por quê, né? Mesmo ele já tendo, sei lá, 3 mandatos consecutivos. O 300 de Esparta são 300 estratégias diárias. Você vai acordar, abrir o seu Telegram e vai ver assim, qual é a tarefa de hoje? Qual é o soldado que eu vou colocar em campo? A gente brinca que são os 300 de Esparta, porque cada estratégia é um soldado que você vai colocar para trabalhar para você. Aquela estratégia vai servir para construir naquele dia a sua eleição vitoriosa de 6 de outubro de 2024. Por isso nós começamos em 6 de outubro de 2023. Porque nós vamos, ao longo do tempo, entregando essas estratégias. É uma solução bastante simples, é uma solução acessível no momento, não por muito tempo. Ela está, não sei se quando for ao ar, hein, vai estar com esse desconto, tá com 30% de vai desconto. Vai ter que garantir o desconto agora, Leandro. Agora vamos ver o dia que vai entrar no ar, e se não tiver mais com desconto, a gente coloca de novo. Não, mas é o seguinte, chama a gente no Instagram da Times, @times.comunicação. E aí pede que a gente dá o voucher. Pronto. Apenas com os 30% de desconto, sai por apenas R$ 99. É muito acessível e vai te dar o passo a passo daqui até o dia da eleição. Isso tem uma relevância muito grande, isso tem um propósito. Levar todas as nossas experiências bem-sucedidas, a Carolina não contou que ela tem no currículo mais de 50 eleições vitoriosas. Ele participou da eleição de mais de 50 candidatos e levou eles à vitória. Isso não é da noite para o dia que acontece, é um conhecimento que a gente vai acumulando ao longo das experiências e dos estudos também. E nós vamos entregar para essas pessoas. Nós estamos democratizando o pensar o marketing político. Mas não só. Nós temos um propósito de trazer advogados, de trazer outros profissionais para entregar soluções bastante eficazes e acessíveis. Porque nós precisamos qualificar o debate. Nós precisamos fazer as pessoas deixarem o improviso e adotarem a estratégia. É essa a nossa proposta. Eu acho muito, assim, eu gostei muito de trabalhar com a Times e gosto muito de trabalhar com vocês, porque me parece, sabe, que vocês conseguem, eu quero saber se é assim mesmo, todos os profissionais, se isso é o marketing, né? Eu quero desvendar isso agora, mas quero saber, me parece que vocês quando chegaram de verdade, com muito compromisso, com muita responsabilidade. E mesmo sendo uma campanha que financeiramente não era uma campanha volumosa, muito pelo contrário, vai junto com o projeto. E aí vocês apresentam o 300, né, Esparta, para uma proposta de campanhas que não são volumosas financeiramente, para campanhas geralmente de mulheres, de pessoas da periferia, né, negras e negros, LGBTs, que não estão nesse espaço político. A Times tem essa preocupação, e aí você fala agora, Leandro, sobre democratização. A gente viveu um processo eleitoral, um processo de governo, né, antidemocrático, ou pelo menos uma tentativa de ser antidemocrático. E aí você diz que a gente precisa garantir a democratização. É responsabilidade também dos profissionais de comunicação garantir
né, que mais acesso, mais pessoas, mais representatividade esteja nesses espaços de poder? E por quê? Cíntia, nós somos uma empresa, né? Uma agência de comunicação. Como uma empresa, a gente precisa sobreviver, pagar nosso corpo de colaboradores, a gente gera renda, a gente gera emprego, enfim, como toda empresa, né? Mas nós temos também uma visão e um compromisso social muito claro para nós, que está no nosso plano estratégico, inclusive. Então, hoje a gente, inclusive, tem uma campanha pro bono, que é uma mulher negra, 50 mais LGBT. Então, assim, é um compromisso que a gente tem, que a gente assumiu, e ela está no nosso escopo de trabalho como todo e qualquer cliente, com contrato, com todos os compromissos que a gente cumpre com todos. É um compromisso político que a gente tem também. A gente reconhece, a gente sabe que formação é poder, como você disse, que nós temos um lugar de privilégio, nós tivemos boa educação, a gente está sempre se especializando, a gente conseguiu ter destaque profissional, e nesse lugar de privilégio, também a gente entende que tem que contribuir. Então, essa é a nossa forma. Agora, uma coisa que a gente sempre conversa, que eu sempre falo pro Leandro, eu falo assim, a gente só tem nosso nome. Então, a gente vai fazer o melhor que a gente puder com o nosso nome. Eu não sou herdeira, ele não é herdeiro. Então, a gente faz o melhor que a gente puder com o nosso nome e também dentro de um compromisso social muito, muito sério, que é assumido por nós. E faz mesmo, viu, gente? Eu acompanhei, muita responsabilidade, muita força, muito dinamismo, né? Muito compromisso. E isso é muito bom e muito importante, porque quando a gente entra numa campanha, né? Numa disputa política, você entra com essa noção de que tem caciques, né? As mesmas pessoas, as mesmas famílias estão lá há muito tempo. E quando você abre a oportunidade de trazer, por exemplo, né? Os 300, agora não vão ser 300 mais, mas ainda dá a oportunidade de fazer muita coisa, porque a gente tem quase um ano ainda, né? 11 meses. Quem entrar agora vai receber todas as 300 anteriores. Tem acesso a tudo. Ai, perfeito. Olha, é bom saber, né? E aí, esse compromisso, né? Então, eu acho isso muito válido e muito importante, porque parece que o que está na teoria da comunicação está na prática da Times. Essa responsabilidade, esse compromisso. E é claro que é uma empresa, né? Não vai fazer, não é que estamos falando, olha, todas as políticas, né? As pessoas políticas podem estar na Times para poder ser pro bono. Não, não é isso. Estamos dizendo que existe um compromisso com esses dois profissionais de muita categoria, de muita responsabilidade, para que as articulações do poder, né, sejam aí também articulações acessíveis para outras pessoas que ali não estão. Eu acho isso muito, muito bonito, muito fantástico, né? E quero saber como que potencializa a imagem dessas pessoas que nunca chegaram nas campanhas, que nunca estiveram nas campanhas, como que a Times pensa em potencializar? Qual que é a dica? Vou fazer programa de dica hoje. Cíntia, primeiro é o seguinte, quando você fala de democratizar o conhecimento, democratizar o acesso ao palco da política, você está falando com a nossa alma. Não é só, você não toca o coração meu da Carol apenas. Você está falando com a nossa alma, porque eu nasci em 82 e com 2, 3 anos de idade, eu estava no braço do meu pai, tem uma foto disso, com a camiseta pelas diretas já. Então, quando nós falamos em entrar para o palco da democracia, o auge da democracia, que é a eleição, nós levamos isso para além das nossas forças, né? Nós terminamos as eleições olhando um para o outro falando assim, como que a gente conseguiu? Como a gente sobreviveu a tudo isso? A todo esse trabalho? E democratizar é conversar com todos os matizes. Nós fizemos, em 2022, campanha para militares, médicos, professores, professoras, e nós conversamos com todos, trazendo eles para a qualificação do debate, para conversar. Só que não adianta só você qualificar e elitizar. Conversar com o eleitor de uma forma abrangente também. Então, esses são alguns pontos sobre o compromisso com a democracia. Outra questão é como que eu vou contribuir mesmo com soluções tão simples.
As plataformas digitais, as ferramentas digitais, elas podem servir para desinformação, para adulteração de conteúdos através de inteligência artificial, mas elas também nos servem para o propósito da Times Comunicação democratizar o marketing político, o direito eleitoral. Não vamos fazer trabalho de advogado, tá? Nós vamos trazer alguns especialistas para falar sobre isso. E construção de narrativas. As pessoas... 300 de Esparta é apenas o primeiro produto. Nós já estamos lançando, já está circulando como ser vereador. A gente descobriu, ao lançar o 300 de Esparta, que a gente estava avançado demais. A gente achava que era muito básico, porque a gente estava dando um passo a passo diário, mas tinham pessoas querendo o passo anterior. O que eu preciso para ser candidato a vereador? Não sabia nem como escolher um partido, que tem que escolher um partido, Tem que escolher. Onde que eu vou, com o que eu falo, como é que eu identifico que eu sou um potencial candidato ou não. E isso é ainda mais relevante para as candidatas mulheres. Nós vamos lançar soluções especificamente para as mulheres, porque nós nos deparamos com situações extremamente complicadas. Não são todos os casos como esse da candidata de Perdões. Qual é o nome dela? Giza. Não são todas as candidatas que são a Giza, que vão contra tudo e contra todos e acabam não conseguindo fazer o seu projeto alcançar. Não é nem se eleger, não. Às vezes ela não se sente sequer candidata de fato. Sim. Nós enfrentamos isso. Teve um advogado com quem nós trabalhamos um projeto em 2020, que ele se propôs a ajudar aquelas candidatas que estavam sendo boicotadas pelos seus partidos a escreverem cartas aos seus diretórios e falar assim, olha, ou você vai obedecer àquilo que é o meu direito de participação na cota de gênero, ou eu vou renunciar à candidatura, ou eu vou denunciar. Até esse tipo de suporte nós tivemos que pensar e contribuir. E quando a gente leva esses elementos de inteligência de tudo o que nós estamos produzindo o tempo todo, do marketing político, nós estamos empoderando essas pessoas. Estava fazendo reflexão com a Carol hoje, inclusive. Carol, algumas vezes nós vamos entrar em algum partido tradicional, cheio de coronéis, de uma forma que é quase que pelas portas do fundo, ajudando as candidatas mulheres de uma maneira que aparentemente interessa só ao coronel. Uhum. Mas qualquer contribuição que nós dermos, e quando nós estivermos ao lado delas, pudermos conversar com elas e dar alguma contribuição que vai fazer a diferença na carreira política dela, nós vamos estar dando muito mais do que aquilo Nossa. que estava programado para ela. Olha, deixa eu contar um segredo para vocês, né? Eu participei de campanhas, assim, há muito tempo, nos bastidores mesmo, né? Eu estou no PSOL desde da fundação do PSOL. E sempre participei das campanhas para governo, para a Prefeitura de Goiânia, mas nunca fui candidata, né? Até 2020. E aí, em 2024, quando veio a proposta de fazer uma candidatura a governo, eu falei, gente, como assim, né? 2022, a governo, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E foi esse contato com a comunicação de qualidade que fez um salto, né, um diferencial muito grande, não só na minha postura enquanto candidata, mas na candidatura do PSOL. O PSOL ele entrou pela porta da frente. E eu sei que quem abriu foi o Leandro e foi a Carol. Né? Eu sei que quem abriu foi o Dário, foi toda a equipe da Times. Porque esse cuidado, esse compromisso, né, de organizar, de estar presente, de acompanhar, de dizer, olha, aqui está entrando uma candidatura, sim. E o que eu estou querendo dizer? Hoje, por exemplo, nós temos mais deputados federais do que o próprio PSDB. E dentro dos meios de comunicação tradicionais, querem, né, a referência do PSDB para conversar e não querem a referência do PSOL. A Times fez isso mudar.
Então, fez com que esses meios de comunicação começassem a enxergar o que sempre existiu. Então, não basta ser só político, não basta ter só a política. Tem que ter o profissionalismo, né? E reconhecer que o profissionalismo vai te colocar aonde você quer estar, onde você precisa estar. E a Times fez isso. Então, eu super indico. Eu acho que as pessoas têm que ter essa relação, esse contato com a comunicação profissional, porque é verdade, gente, a gente está vivendo um mundo de muito perigo com essas novas ferramentas a uso de qualquer modo. Esses robôs que colocam... A minha mãe recebe lá na chácara dela, uma venda de uma igreja católica lá de Portugal, vendendo sei lá o quê para ajudar, porque o fim do mundo está acabando e se não comprar... Gente, é um robô. E ela responde, e o robô responde. Então, essa comunicação é com isso que a gente vai ter que lidar. Só que isso para a política não é só o dinheiro do bolso de uma senhora que está saindo. É a vida de crianças, de jovens, de idosos, né? Como é que a gente vai construir uma política séria? Vamos pensar uma política séria como uma comunicação fake news, cheia de robôs. Né? Então isso é muito grave, eu acho que é muito bom ter pessoas como vocês que têm a responsabilidade de trabalhar com a formação e a informação qualificada, de qualidade, com experiência. Vocês estão de parabéns, de verdade. Cíntia, obrigada. Assim, é muito bom, né, ouvir um feedback desse, porque a gente faz com o coração mesmo. Mas houve uma combinação, assim, de uma figura séria como você, que se compromete com o que você fala e está aberta ao aprendizado com a nossa expertise. Eu acho que esse casamento foi muito bom. A gente fez o Media Training, né, seu. E aí, o Media Training, ele é muito subestimado pelos candidatos. Muito subestimado. Sério, adorei, gente, eu aprendi tanto. E é riquíssimo. Riquíssimo. Assim, aquele processo que a gente viveu e fez junto foi muito bom, porque foi o que te qualificou nos debates e que fez com que os veículos de comunicação te levassem a sério. E falassem, peraí, o que ela fala tem relevância, é sério, ela não tá aí para brincadeira. Mas você teve um treinamento também de informação, né, de postura, de como falar para que a imprensa capte, porque as pessoas não percebem isso. Elas acham que basta chegar ali no púlpito e falar livremente. Não. Existem técnicas de media training para você fisgar a atenção da imprensa e aquilo que vai interessar colocar num veículo de comunicação. Às vezes a televisão, o tempo é curtinho e as pessoas querem falar. Não, frases curtas, mais pontos finais, menos vírgulas. Então, existem estratégias para isso. E a maior parte dos candidatos, gente, os experimentados, gente com muitos anos de política, subestima a capacidade de um media training bem feito, bem executado, com técnica, com estratégia, porque foi isso que a gente fez com você e fez com outros candidatos que se destacaram. E como a gente vê com dor no coração, pessoas com potencial... Gente, uma candidata em Brasília com enorme potencial para o governo, uma pessoa séria, comprometida. Quando eu fui assistir o debate, me deu vontade de chorar. Oh, meu Deus, não teve media training, sabe? Então, ou se teve, não foi adequado, mas eu imagino que não deve ter tido. Então, as pessoas precisam também perceber a importância do media training, porque elas querem rede social, né? Quer assessoria de imprensa, mas não quer treinamento para lidar com a imprensa, mas não se atentam para essa importância. É preciso dar atenção à técnica. Aqueles candidatos que estão dizendo que são eleitos só com eles, sozinhos e sem nada, eles estão te enganando. Os outsiders da moda, eles se vendem como se não soubessem de nada e estão aqui para representar você que também não sabe de nada. Ele está te enganando. E se você cai nessa, você está se identificando com o que tem de pior na política. E quando... aí, olha, não é nem recente o case que eu vou trazer. Hoje está mais sofisticado. Quando a Cambridge Analytica vai na eleição do Trump, identifica, na época, o Facebook era a ferramenta mais utilizada para aquela eleição. Que existe uma pessoa com um perfil que defende o aborto e uma pessoa com um perfil que é contrário ao aborto,
e para cada um ele fala que o Trump te atende, para um perfil ele é contra o aborto, para outro perfil ele é a favor do aborto. Ele está te enganando. Se ele engana, isso é uma fraude eleitoral. E a gente precisa enfrentar essas questões. E a gente precisa fazer um trabalho. O eleitor tem que ele próprio investigar. Só que ele tem que investigar no jornalismo tradicional e no TSE. Não podemos abrir mão dessas coisas. E aí, ali está presente uma técnica para enganar. E se está presente uma técnica para enganar, temos também as técnicas para esclarecer, para dar luz à realidade, para poder colocar no holofote, no debate eleitoral, aquilo que é tangível, com um lastro na realidade, nos fatos. Ou é fato ou não é. E o que é fato a gente consegue colocar. O último debate para governador, quando foi o único que o candidato à reeleição participou, teve em Anguera, muita audiência, Cíntia no centro do palco, ela foi a única que trouxe à luz alguns fatos em relação àquele candidato que deixou ele desconcertado. Por que deixou desconcertado? Porque era realidade, não era invencionice, não era qualquer coisa. Ele sabia que a hora que apagassem as câmeras, as pessoas poderiam investigar, olhar nas plataformas oficiais e checar que a informação era real. A Cíntia, na ocasião, perguntou assim, por que o senhor acabou com a Secretaria da Mulher? E o que o senhor quer fazer com isso? Como que o senhor fala e defende, tem uma política para a mulher, se não tem uma Secretaria da Mulher? Eu teve uma colega depois de imprensa que falou assim, será que o Caiado depois vai convidar ela para ser secretária da mulher? Duvido. Não, acho que não é por aí. Duvidou. Acho que a contribuição foi aqui e continuará com os debates que persistem, né? Não precisa estar no poder para estar fazendo política. Gente, adorei nosso papo, nossa conversa. Eu acho que é muito rápido. Acho que a gente precisa fazer 50 minutos para cada convidado, porque senão fica muito difícil. Olha, tem uma pergunta que tem antes de vocês irem se despedirem. As eleições de 2024. Já tá tarde, já quem começou. Quando é que tem que começar? Bora lá, porque tá acabando. Agora, porque tem gente que tem 4 anos que tá trabalhando. Antigamente a eleição ela tinha 3 meses, né? A campanha, aliás. Tinha 3 meses de campanha. Então a pessoa tinha 3 meses para difundir o nome, para divulgar número, proposta, pedir voto. A gente tem uma lógica de engajamento, né? Agora não. Agora é o seguinte, não tem mais limite de pré-campanha, infelizmente, porque não... Com 45 dias, o que dá para fazer? Dá para ativar a marca, assim que se fala em publicidade, né? Dá para o quê? Você trabalhou seu nome, aí nos 45 dias você vai pedir o voto e vai difundir seu número. Não deixe para começar em cima da hora. Comece hoje, comece já. Assim, comece para ontem. Não dá para deixar para quando fizer as convenções eu decido. Não. Se você tem essa intenção, comece desde agora. Pesquisando, estudando, nós temos produtos digital para essas pessoas, nós também já estamos prestando consultoria, já estamos trabalhando com alguns nomes as pré-candidaturas, então se tem interesse, já comece, não perde tempo, não perca tempo. Muito bem. Mas dá tempo. Dá tempo. Se você está começando só agora, também não vai se desesperar e falar assim, como eu já estou atrasado, eu nem vou entrar nessa briga. Pelo contrário, nós já temos aí a altura que, quando for ao ar aqui, umas mais de 60 estratégias lá nos 300 de Esparta, e você vai entrar, vai pegar todas as estratégias passadas e organizar elas para executar cada uma delas. Esse é um ponto. Outro ponto é que nós vamos trazer várias outras soluções. Inclusive, nós vamos fortalecer a musculatura das mulheres que estão até ontem sendo usadas apenas como laranja. Vamos deixar isso não, meninas. Vamos deixar isso acontecer. Agora as mulheres vão para a briga de verdade. Exatamente. Vamos entrar de verdade, né? E contem com a Times. Deixa aí, por favor, as redes sociais para que as pessoas que estão assistindo hoje vão publicar. Você que conhece alguém que vai sair candidata ou candidato, mostra esse podcast, né? Porque a credibilidade, o profissionalismo, eu atesto, a gente conhece e você também vai poder conhecer se você acompanhar.
Ana, muito obrigada, Ana Carol. Obrigada, Cíntia. É @times.comunicação. Eu tenho um carinho muito grande pelas candidaturas femininas. É um compromisso que nós temos e que eu abraço com muita garra, com muita vontade. Como mulher, eu fui criada por uma feminista. Sou neta de uma mulher muito forte também. Minha família é uma família de mulheres. Então, eu tenho esse compromisso. O Leandro abraçou esse compromisso também. Desde que a gente está junto, a gente está comprometido com as candidaturas femininas. Então, se liga na Times, porque quando eu tenho palestra, a gente divulga lá. Quando tem ações para mulheres, a gente divulga lá. E todos os nossos produtos que servem para todos os candidatos. Obrigada, fiquei muito feliz de vir aqui hoje. Ai, eu que agradeço. Vai ser pensando que não vai voltar, minha filha? A gente vai querer mais dicas. Quantas vezes quiser. A gente vai sugar tudo de você, Carol. Tô aqui. Obrigada, Leandro. Obrigada mesmo, viu? Porque esses meninos correm muito. Quando a gente quer agendar, tem que agendar. Mentira, tô brincando. Sempre me atende, sim. E eu agradeço muito pela oportunidade, né? De você dividir, você e Carol, a experiência da Times e esse carinho com o jornalismo, com o profissionalismo. Muito obrigada mesmo, viu? É um prazer imenso falar sobre política e é muito mais prazeroso falar em alto nível. E quando a gente pensa que está fazendo uma reflexão que pode provocar a reflexão nas pessoas, a gente ainda fala com ainda mais entusiasmo. Queria recomendar a todos também que seguissem @AnaCarolinaComunica. A Carol trabalha as redes sociais dela com ainda mais profissionalismo do que eu. O meu é @Leandro Coutinho, mas o @AnaCarolinaComunica é ainda melhor. Sócio é bom, né? Não é? Não, mas ele é um querido. O Leandro, né, é um parceiro mesmo. E sempre que possível, a gente conversa, a gente dá a nossa contribuição. Ótimo. Bem-vindo sempre, viu? Obrigado pelo Espero convite. que vocês tenham gostado, porque eu amei, né? Agora já estou cheia de dicas, cheia de novidades, pronta para a próxima campanha, já na pré-campanha. E convido vocês também para estar com a gente, fazer parte desse time. Faz parte também aqui dos 50 Minutos com Cíntia Dias. Compartilha, né? Manda esse link para outras pessoas assistirem, dá um like e não deixe de assistir também. Beijo, até a próxima.